Pedro Bial acusa Marlene Matos de abuso contra Xuxa. Vivia numa prisão. Você está no Aero Motocar, o seu canal de variedades. Marlene Matos voltou a ser assunto na Globo quase 20 anos depois de romper a parceria com Xuxa. Acompanhada de sua filha Sasha e de Pedro Bial, a loira esteve no Domingão com Hulk para falar sobre o documentário lançado pelo Globoplay. Diretor do projeto, o jornalista não poupou críticas à mulher que comandou com mãos de ferro a vida e a carreira da apresentadora até 2002. Marlene Matos construiu uma fortaleza em torno da Xuxa. Essa fortaleza com o tempo se transformou numa prisão, disse Pedro Bial. Ele contou ainda que o encontro entre as duas foi bastante tenso e relembrou os tempos em que Marlene Matos era muito poderosa na Globo. Eu acho que a Xuxa teve a grandeza de encontrar com a Marlene de novo e a Marlene teve a grandeza de ir lá. As duas acho que se certificaram de algumas coisas, se decepcionaram com outras, mas eu acho que ambas têm a dimensão e a noção da grandeza do que elas construíram, declarou Pedro Bial, que completou em seguida. É uma história do show business, do entretenimento do Brasil e do mundo como não há outra. Numa época em que não havia diretoras mulheres na televisão. A Marlene Matos era diretora superpoderosa num ambiente machista, num lugar onde não havia mulheres, explicou ele. Hulk também relembrou sua parceria com a profissional, que dirigiu o Caldeirão do Hulk por 4 anos. Apesar de dizer que tem gratidão pela antiga amiga, ele também não passou pano para as atitudes que ela teve. Quando eu cheguei na Globo, em 2000, as duas pessoas que me acolheram no Rio de Janeiro, na Globo, foi a Xuxa e a Marlene, que estavam juntas na época. Então, eu tenho gratidão pela Marlene e entendo tudo que você falou ali, que de fato era uma relação abusiva. A Marlene trancava a Xuxa no hotel, ela saía e levava a chave, não existe isso em nenhuma relação, aliás, opinou o apresentador do Domingão. Xuxa fez questão de se defender das críticas de que ela não deveria reclamar de algo que deixou acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, ela não foi de uma hora para outra assim, a Marlene que se transformou no final. Ela veio uma pessoa muito doce, muito carinhosa, muito prestativa, foi indo, foi vendo que cada vez mais que ela tinha a minha vida, eu nas mãos dela, isso dava poder, e ela é uma coisa viciante para ela ter o poder. Sem papas na língua, a loira continuou discursando, mas depois de alguns anos ela se transformou no que ela se transformou, a pessoa que tirou minha liberdade de andar, de falar, de fazer e tudo mais. Então, eu só queria deixar claro para vocês que as minhas escolhas não foi assim, tipo, eu escolhi essa pessoa que me chicoteava, mas depois era isso que eu tinha. Xuxa afirmou que as pessoas mudam, eu mudei muito desde o início, aí eu acho que se eu tiver uma pessoa hoje que me fale o que ela falava, que faz o que ela faz, eu não ia aceitar, não vou aceitar e não tem como aceitar. Só que eu vi uma pessoa que não mudou no reencontro. Firme, Xuxa revelou pela primeira vez algumas falas de Marlene a ela. Eu peguei uma pessoa com uma cabeça e eu tava com uma outra que dizia: eu quero que você morra cedo, eu quero que você fale assim, eu quero que você ande assim, eu quero que você não namore ou só namore o cara que tem dinheiro, eu quero que você sente dessa maneira. Ela chegou a dizer que se o Ayrton Senna entrasse por uma porta, ela sairia por outra. Bial completou: a loucura era tanta que a Marlene falava assim: não tem homem para você, só se fosse o Ayrton Senna. Aí quando o Senna aparece, aí ele vira monstro. Marlene Matos não se pronunciou sobre as acusações desde o lançamento do documentário.